E a digo, então é muito profundo, tipo, a história da tua bisavó. É tua bisavó, né? Sim, bisavó. E a tua bisavó, Nani Cafuaco. Nani Cafuaco. Nani Cafuaco. Co. Yeah. Porque o co é negação. Ok. Nani, quem? Nani Ah, sim, porque... Cafuá, morrer. Ok. Co, não. Nani, quem? Cafuá, morrer. Co, não. Quem morrer, não. Uhum. Quem vai dizer não, morre. Não, morre. Quem não vai, morrer. Nani Cafuaco. É a questão, é a história, é a ancestralidade, é a minha ancestralidade. Nani Cafuaco. Nani Cafuaco teve 2 filhas. Essas 2 filhas, ela chamou uma, que é a mais velha, de Luzolo. Luzolo, que quer dizer, se podemos buscar sentido no português, é amor, né? Mas Luzolo propriamente quer dizer se juntem, se unem, criem harmonia, amem-se. Luzolo. Luzolo e a sua irmã chamou-se Maquiade. Maquiade é tristeza. Mas é aquele tipo de tristeza que é causada pela outra parte. Luzolo é juntar as partes. Maquiade é tristeza, mas aquela tristeza que é causada pela outra parte. Quer dizer, eu estou triste, mas quem me provocou isso é a outra parte. Já no Luzolo é as partes se juntar. Luzolo, a alegria, Maquiade, a tristeza. Foram as 2 filhas de quem? De Nani Cafuaco. Ou seja, só teve 2 filhas? Teve outras filhas. Ok. Teve outras filhas, outros filhos. Mas a história dessa ancestralidade, dessa barriga, que é a barriga do meu pai. Percebe? Sim. A história da barriga do meu pai é essa. Nos filhos de quem? De Nani Cafuaco. Nani Cafuaco teve outros filhos. Mas teve 2 filhos. Dentre esses todos os filhos, porque só teve filhos com o mesmo homem. Nani Cafuaco foi mãe de uma família. Não foi uma mulher que teve filhos com vários homens, não. Nani Cafuaco foi mãe de uma família. Nani Cafuaco teve muitos filhos. Estamos a falar de mais de 9 filhos. Mas dentro desses 9 filhos, ela teve 2 filhas. Uma que se chamou Luzolo e outra que se chamou Maquiade. Luzolo, alegria, o amor. Maquiade, a tristeza. Luzolo foi fértil. Luzolo foi fértil. Luzolo que é alegria. Foi fértil. Muito fértil. De tal maneira que a fertilidade dela lhe levou à doença. Quando o amor é doce demais. Sim, mas aí também a própria espiritualidade ou o seu outro lado teria de alguma forma agido também de uma forma forte. Quando também. você está falando de uma história como essa, tenha uma consciência coletiva das coisas. Tudo está envolvido. Porque essa espiritualidade seria como se fosse algo à parte dessa história. Sim. Não, ela é parte dessa história. Tudo está envolvido. Porque isso que eu estou a te trazer é o significado astrológico da história dessa geração. A geração de quem? De Nani Cafuaco. Porque Nani Cafuaco foi minha bisavó, ou é minha bisavó. Eu não conhecia Nani Cafuaco.
Nossos pais não falavam. Mas um dia dormimos e conhecemos a Nânica Foco. E Nânica Foco deu o detalhe de tudo, a sequência da história. Agora você chega nos mais velhos, teus pais que nunca te falaram disso, e você diz assim: eu conheci a bisavó fulana, ela me contou a história da família. É assim, 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 assim. E o mais velho disserem: sim, é mesmo assim. Mas esse rapaz foi tirar isso aonde? Como é que ele sabe de algo que nem se fala dentro da família? E a partir dessa história, não é apenas a história, mas é a explicação de o porquê que eles estavam a atravessar os problemas que eles estavam a atravessar e como eles deveriam resolver. No dia que eu fui dessa mensagem para a família do pai, para os pais, né? Porque são os pais, não a família do pai, mas os pais. A família do pai porque é a linguagem de hoje, mas são os pais. Quando eu fui falar para os pais, os sobrinhos do meu pai, os irmãos são meus pais, as irmãs deles são meus pais. Ok? Quando eu fui falar para eles, apareceu o sinal de uma águia muito grande em cima do teto. Enquanto eu falava dentro, fazia 15, que ia falar em frente dos pais. Não se fala em frente dos pais. Você quem? Você quem para falar em frente dos pais? O sobrinho que fala diante dos tios, porque ele fala em nome das mães. Mas você, filho, vai falar em nome dos pais. Você quem vai falar em nome dos pais? Não tem sobrinho para falar em nome dos pais. Então, apareceu uma águia. Apareceu uma águia. E o pessoal que estava fora, quando saímos, passaram a informação, viu uma águia lá em cima. Eu perguntei: para vocês, essa águia significa quê? Elas disseram: não, quer dizer que o pessoal de mau espírito estava lá dentro, que está causando essa confusão familiar, estava lá dentro. Eu disse: isso é o problema da interpretação. Porque a pessoa interpreta de acordo com o conhecimento que ele tem. Falei: se eu vos dizer que não é isso, que aquele animal aí é um animal de poder, mas da parte de cima, ou seja, a parte do invisível, aquele está invisível. Então, ele é um comunicador, ele comunica uma mensagem do lado que é invisível. A presença de uma águia aqui não é boa coisa. Não é boa coisa. Se nós começarmos sempre águia aqui, não é boa coisa. Tem alguma mensagem, seja ela boa, positiva ou negativa. Mas nem tanto aí. Então, é pegar a mensagem, levar diante dos pais, começar a lhes explicar assim. Nânica Foco teve 2 filhos, 2 filhas, Luzolo e Maquiado, alegria e tristeza. A alegria era muito fértil. Vou usar as palavras mais claras para as pessoas poderem pegar de uma vez. A alegria era muito fértil, a Luzolo era muito fértil. Mas essa fertilidade lhe levou à doença. Maquiade era muito forte, tinha boa saúde, era uma mulher, era mais nova que a Luzolo. Luzolo é mais velha. Maquiade era a irmã mais nova, a Maquiade. Era uma mulher muito forte, a irmã mais velha era doente, mas a mais nova era muito forte e tinha muita facilidade de fazer dinheiro. Mas naquela altura ela já conseguiu construir casa, mulher, e conseguiu construir uma casa no quintal do pai, onde o pai dá aquele espaço no Chile. Ela conseguiu já construir uma casa dela. Afinal, a força que ela tinha de construir a casa dela
era a força que a natureza lhe deu para construir a casa onde ela vai ter que cuidar dos filhos da Luzol. Porque ele era estéril. Ele é estéril, a tristeza é estéril, e é forte. É estéril, mas é forte. A alegria é fértil, mas é fraca. O que vai acontecer? A alegria nasce 10 filhos. E a tristeza faz 10 anos casada, não nasce nenhum filho. A alegria nasceu 10 filhos. E a tristeza fez 10 anos de casada, não nasceu nenhum filho. É casada de pipipi, pegar tudo dela na família, foi. 10 anos não nasceu nenhum filho. A irmã que está aí, também casada, mas é doente. Doente de ficar doente toda hora. Da mãe ficar se preocupada. Com a mãe? Nani? Quem não vai morrer? Ela tem 2 filhos, alegria e tristeza. Quem não vai morrer? Está entendendo? Alegria e tristeza. Quem não vai morrer? Você que está rindo, você que está triste, quem não vai morrer? O que é o mais importante? Porque você que está triste, está comer, vai morrer. O que está triste também, que está feliz também, vai fazer o quê? Vai morrer. Então o que é importante? Está a dizer que a vida é vaidade, né? O que é importante nisso? O que é que você deve tirar de importância? Luzolo teve 10 filhos. Maquiade fez 10 anos casada e não teve nenhum filho. Então a Maquiade, como era muito forte, havia construído a casa dela. Sem saber que aquela casa ela construiu para poder cuidar dos 10 filhos da irmã, porque a irmã mais velha que é doente, que é alegria. A Luzolo. Maquiade cuidou da irmã e dos 10 filhos. A Maquiade era mãe dos 10 filhos, porque a Luzolo era mesmo doente. Não sei se está a fazer aquela doença de começar a levar às vezes no hospital. Não, era mesmo doente, era mesmo fraca, ficava doente à toa. Quando está grávida é problema, preocupa a família. Mas era muito fértil e era muito bonita. Não resistia. Os homens não resistiam, era muito bonita. Porque a avó Luzolo era muito bonita. Seguimos assim alguns traços. A avó Luzolo era muito bonita, muito linda. A própria irmã dizia. Te considera bonito? Eu? É. Muito. Sim, isso é a resposta. Muito. Essa é a resposta para todo mundo. Sim. A avó Luzolo era muito bonita. A Luzolo, o amor, a alegria era muito bonita. A fértil também, a Maquiade também era bonita, mas tinha mesmo um aspecto dela de dura. Era mesmo dura, de caráter. Ela, sim. Ela era mesmo dura de caráter. Se ela quisesse algo, até quando ficou velha, eu conheci a Maquiade. Até quando ela quisesse algo nos filhos, ela ligava, assim que ela ligou, não vai te ligar mais. Você tem que ir já lá onde ela está. Maquiade. A pronúncia está errada, não estamos a portuguesar, não? Não, Maquiade. Maquiade. É, Maquiade. Luzolo, Maquiade, Chiade é tristeza. Você fala Chiade, é? Eu vou falar ai. Então, Maquiade teve que cuidar dos filhos da irmã, enquanto a irmã era doente. Assim, foram os filhos cresceram. As mães também fizeram o quê? Cresceram.
Mas depois a mãe, a Maquiade, se afastou dos filhos. A história como aconteceu ali é muito profunda. Existem coisas também muito familiares. Mas a sequência é que a Maquiade veio ver que todos os filhos da Luzolo, ou todos os filhos dela, lhe deram as costas. A Estéril, que fez 10 anos sem nascer, construiu uma casa para se dedicar a criar filhos da Fértil. Depois os filhos da Fértil lhe dão as costas. Quando ela envelhece, ela já está velha, os filhos da Fértil lhe dão as costas. A Fértil já está mais velha, muito mais velha que a Maquiada. Ele às vezes pergunta à irmã, mas pela idade não tem como lutar, não tem como procurar a irmã. Os filhos que devem trazer quem? A irmã. Mas não traziam a irmã. Uma velha que procura a irmã que lhe cria os filhos, que não tem força de ir procurar a irmã. E vocês não conseguem trazer essa irmã até ela. Porque essa irmã teve que se afastar porque vocês lhe deram as costas. E ela não sabe disso. Porque ela não está entendendo. Só sabe que a irmã não está viva. Essa irmã onde foi? A pessoa dos anos não vive. E pela idade dela, já era velha. Problema daqui, problema daí, doença daqui, doença daí. Doença lhe matou. Doença lhe levou à morte. Mas onde ela morreu, ninguém sabe. Dos filhos dela, que ela criou, porque ele era estéril e a irmã era fértil, então teve que criar os filhos da irmã. Criou os filhos da irmã até crescerem, saírem, continuou a ser mãe deles, até eles se fazerem homens. Mas depois lhe deram as costas. Onde ela estava, se ela disse, meu Deus, se eu nascesse, sabes que amaldiçoou aquela descendência? A Estéril disse, meu Deus, se eu nascesse. Enquanto ela nasceu estéril, porque a natureza, a alegria, é tão fértil que lhe deixa doente. Então você deve ser o outro lado. O teu destino é ser o outro lado. Você só tem que ser o outro lado. Chegou o momento que a pessoa entendeu que ele é o outro lado. Mas no final perguntou, sim, eu sou o outro lado, mas quem me dera que eu nascesse? Não é fácil ser o outro lado. Eu fiz 10 anos casada, não nasci. Procurei construir minha vida para também fazer minha família, não consegui. Tudo que eu fiz como mulher serviu para quê? Dediquei a minha vida cuidando dos filhos da minha irmã, porque sei que são meus filhos. Se Deus não me deu, possivelmente deu na minha irmã para mim. Mas no final, esses filhos me deram as costas. E se eu nascesse? Então, essa é mais ou menos uma sequência da história da minha ancestralidade. Essa história é ciência. Para poder pensar, refletir, buscar. E quando ela veio a morrer, quando ela veio a morrer, ela veio... As coisas dela, onde ela vivia, ninguém sabia onde estava. Ninguém sabia onde ela estava. E só veio saber que ela morreu já depois dela enterrarem. Quem enterra é a igreja.
quem enterrou a Maquiade é a igreja. Tem algum significado para ti? Por ter sido a igreja a enterrar a Maquiade? Do tipo, Deus é quem matou. Não, É o que precisamos entender. não. Há um adágio como que diz: se você não tem mãe, vais amamentar no cão. Você não tem mãe, vais amamentar no cão. Percebeu? Agora vamos dizer que não. Há um significado de amamentar no cão. Sim, há significado de amamentar no cão. Significa que a estrutura que poderia evitar com que um ser humano fosse amamentado pelo cão não está solidificada. Não é assim? Pois se tivesse estrutura, ele não amamentaria no cão. Será que é normal amamentar no cão? É natural amamentar no cão? Como é que uma pessoa vai ser enterrada pela igreja? Se ele pertence a um centro, a um núcleo, que é a família. Ainda mais no estado dela. Ela criou filhos. Criou filhos. Consegues entender a gravidade dessa história? Perfeitamente. Ela é muito mais profunda. Estamos aqui a dialogar, então vamos falar de acordo com o diálogo. Mas ela é muito mais profunda. Um dia, talvez, vamos ter mais facilidade de compreender isso. Ela é muito profunda. A tristeza veio a morrer, Maquiade veio a morrer antes da Luzolo. Normalmente quem deve morrer primeiro? A Luzolo é a mais velha e que teve mais filhos e era a doente. Certo. Ela é que deve morrer primeiro. E a Maquiade viria, de alguma forma, a natureza ou o destino lhe mostraria. É a segurança e a continuidade, né? Sim, ela vai sentir que sim, não serviu em vão. Hoje, olhando para todo esse filho que a minha irmã fez, uma família grande, nós só deixou família grande. Nós somos consequência disso. Uma família grande mesmo, grande. Com uma pessoa doente, como é que ela cuidaria dessa família grande? Para você ver, quando estamos a falar de ancestrais. Sim. Os ancestrais jogaram assim. Você vai estéril. Você tem que ir estéril. Porque ela está infértil demais. Você tem que ir estéril para cuidar desse aqui. Essas são histórias específicas. E não são de pessoas normais. Elas não são pessoas normais, porque você não encontra essa história contada em 3 livros. A Nanica Foco, quando nasceu as filhas dela, não é que esse nome estamos a dar aqui por causa do da conversa, não. O nome de Maquiade Luzolo. Foi a Nanica Foco quem deu o nome, Maquiade Luzolo. Você Maquiade, você Luzolo. Quer dizer, desde pequena a mãe disse, você é tristeza, você é alegria. E a mãe sabia que esse aqui vai ser fértil, esse aqui vai ser estéril. Era qualquer pessoa. Não era qualquer pessoa. Não era qualquer pessoa. Não era. Não eram. Não eram qualquer pessoa. A Nanica Foco é a raiz. Uhum. E ela já definiu desde o começo. Sim, alegria e tristeza. Alegria é fértil, tristeza é estéril. E foi mesmo na tristeza onde a Maquiade ficou muito triste. Sim, e foi na tristeza, Foi na porque a tristeza. tristeza é triste. Sim. A alegria é alegre, a tristeza é triste. Que fez com que ela fosse primeiro. Sim.
Ela foi. É muito profundo isso. Ela foi. E depois de um tempo, passou um bom tempo, desde que a Maquiade foi, o Zolo veio morrer depois. A Maquiade morreu primeiro, passou alguns anos, passou assim alguns anos. Uns bons anos. Uau. E a Maquiade e a Luzolo foi. Luzolo quando foi, não via mais a Maquiade faz tempo. Mas vamos contar quem era a mãe. Que a irmã dela morreu, vamos perguntar e enterrar a mãe. Morreu como? Como? Morreu aonde? Ela não soube antes? É muito profundo. Luzolo não sabia. Luzolo já estava velha, mas conseguia falar, ouvir normalmente. Luzolo dava soco, tipo pessoa, tipo jovem. Luzolo, quando quer amedrontar dentro, ele faz assim, vou te dar um. Yeah. Luzolo era dura, Era dura. muito amorosa. Luzolo era dura e muito amorosa. Não, mas a dura, o Diba disse que era. Não é Maquiade. dura, não era dura do tipo maldade ou ser muito forte, saudavelmente, ok, não. ok. A dureza dela é Atitudes. no amor. Ok. Ela no amor dela era muito dura. Não sei se você está entendendo. Estou a perceber. No amor dela era muito dura. Que afetava todo mundo à volta. Todo mundo à volta dela tinha que ser afetado. Você tem que ver ela e os bebês dela. É aquela mulher bem linda. Tu tá entendendo? É aquela moça bem linda, mas essa moça é bem bonita, que é doente. É aquela filha daquela mãe que não sai muito. Quando sai, você sabe já porque estão levar se calhar no hospital. Não sei o que, mas é muito bonita. É tipo os homens que conquistaram homens sabendo que tu vai casar uma mulher doente. E não era homem, porque naquela altura eram os barões daquela altura. Sim, da época. Estou a casar uma mulher doente. Mas é ela, muito linda. Eles não casou com o Lucoque. Lucoque. O Lucoque também tem história. Este é o pai da geração. Esse é o pai do pai. Sim. O genro, né? O genro da Ana Franco. Uhum. Mas essa aqui fica ainda depois de parte. Ok? Como estava em outros códigos. Então, Zunga à noite. Luzolo, Luzolo, O pai do Zunga à noite. o pai do Zunga não. Yeah. Zunga à noite, zungou tanta noite, foi encontrar Diba. Yeah. Mas não entendeu o Diba. Porque estava zungando à noite. A história continua, esse é a realidade. Mas, então o Luzolo, quando morreu, ou quando o Maquiade morreu, o Luzolo não sabia, já estava velho, já estava com 80 e tal. Uhum. Se calhar 90 e tal. Sim, o Luzolo morreu com 105. 105. Então ele estava com 90 e tal, né? Quando ele morrer. Então não lhe falaram, vou lhe falar aqui. Quem foi lá lhe falar que não tua irmã morreu? Vai perguntar, morreu aonde? Está velha, mas não está morta. Morreu aonde? Ela ouvia ainda. Ela ouvia, andava normalmente, falava mesmo, cozinhava. Conversava normalmente. A única coisa é que começou a se vitimizar muito. E o que é normal, ela só não se vitimizaria se a irmã estivesse por perto. Uhum. É exatamente isso. Sim. Se a irmã estivesse por perto, ela não se vitimizaria. Porque ela só confiaria na irmã. Porque aquela é uma fase que ela como mulher no estado dela que era fértil, mas doente, né? Só confiaria na irmã. A irmã seria a única pessoa que ele colocaria confiança. Porque o outro lado dela é que criou os filhos. É como dizer, é a única pessoa que me ama realmente. Ela sabia disso. Uhum.
Que a minha irmã é a única pessoa que nós podemos confiar, porque ela não venceu ninguém, mas cuidou de todos. Então a pessoa que nós podemos confiar é quem? É a minha irmã. Maquiado. A maquiada, a tristeza. Maquiada morreu, Luzolo não sabia. Não sabia. Os mais velhos tentaram criar a história. Não, o que eu sei, a história que foi contada, não sabia. Ah, não deu a lhe contar? Ah, não sei o que. As mais velhas. Mas isso fica também de lado. Mais importante é a história aqui. Então, depois do tempo, Luzolo vai morrer. Luzolo morreu. Começou a acontecer muita coisa na mesma hora. Muito antes de Luzolo morrer, eles eram 10. Perderam 4 filhos. Começaram a perder os primeiros filhos antes da Maquiade morrer. Perderam o primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. Quarto filho, acredita que eles vieram a perder. Foi já o último, aí Maquiade já estava... Netos da Luzolo. Nesse caso, sim. Não, os filhos da Luzolo. Sim, a perder, as Luzolo a Netos da perder... Nanicafuaco. Luzolo a perder os netos da Nanicafuaco. Sim, sim. Sim, a Nanicafuaco já morreu. Uhum. Mas eles entraram numa desordem familiar muito grande. Que aquele não se entende com aquele, que aquele não se entende com aquele. Então começaram a morrer 1, 2... Morrer jovem. Imagina uma família que as avós morreram com 115 anos. Mas vocês começam a morrer jovem, 40 de idade. 40 de idade mesmo. 50 talvez, no máximo. Mas é morrer mesmo. Não estavam a entender a mensagem. Já começaram os conflitos internos. Aqueles conflitos internos vieram afetando essa separação com a mãe, que é a Maquiada. Porque a confusão entrou, puxa daqui, acusa aquele dali, acusa aquele daí. No final, aquele choque vai chegar até a mãe, a Maquiada. Em vez de serem maturos o suficiente, não chegaram a pensar que aquilo poderia chocar a Maquiada de forma muito forte. Porque a Maquiade é estéril. Ela pode criar, mas aquilo dela também está... Você acha que não tem um novo momento em que a Maquiade pensou, digo, pô, só também tivesse um filho. Não deve. Se ela só tivesse também pelo menos um filho só no meio da minha barriga, não deve. É impossível, não é? Não tem muita coisa envolvida. Muita coisa. Mas... é uma história que vamos falando, né? As coisas vão aparecendo. Mas o que aconteceu é que a Maquiade e a Luzolo, quando veio morrer, muita coisa começou agora a acontecer no dia da morte da Luzolo. Luzolo morreu triste. O carro que ia para chegar lá onde ela estava quase se acidentou no caminho umas 2 vezes. No dia da morte dela não era tempo, mas você vê que queria chover. E quando morreu, 1 hora quando fui no caixão olhei, derramou uma lágrima. Uma lágrima. Oh. No dia do... Ela já no caixão, no dia já do funeral. Uhum. Derramou uma lágrima. Mas aquela lágrima parece que ninguém percebeu. Não, até nem parece. Não perceberam mesmo. Eles viram só tipo, é corpo já de morto. Ninguém chegou a entender que aquilo é uma mensagem. Só continuaram a chorar.
Ninguém se preocupou para falar, olha, para ainda tudo. Aqui o corpo da mamã derramou uma lágrima. Nem assim. Sim. Oh, como é que uma pessoa que morreu o corpo já está há quantos dias? Já no local dela, a ser preparado. Vai derramar lágrima mesmo. Derramar lágrima mesmo assim. Não sabe, isso é normal. Isso é normal. Mas ninguém prestou atenção a isso? Se alguém prestasse atenção, diria. Porque a única pessoa que falou alguma coisa aí sou eu. Falei, olha, você não está a ver que aqui está acontecendo muita coisa estranha. Desde os primeiros dias. Só para resolver o problema do óbito da Luzolo foi trabalho. Para alguém que nasceu, Luzolo criou família bem grande, Luzolo. Família grande, Luzolo. Os filhos dela nasceram, todos os filhos da Luzolo nasceram. Não houve nem sequer um astério. Os que morreram deixaram filhos. Deixaram filhos. E filhos de 5. 5 filhos. Não é porque morreu, não deixou filho, não. 5 filhos. Vai, só para não ser. Uma família grande. Grande, família grande. Grande, que as pessoas falam no céu cheio. Só essa mulher nasceu toda essa família. E você vê que aqui só tinha uma barriga, mas vê as pessoas. Tinham 2 barrigas da Ana Cavaco. Outros filhos dela. Mas só o da Luzolo. Mas as pessoas estão dizendo assim, nós somos muitos. Que se os outros estivessem aqui, esses problemas que não estamos a conseguir resolver, já não resolver há muito tempo. Mas vão estar como? Se tem atrito com o tio fulano. Aqueles filhos, aqueles sobrinhos lá, já não estão aparecendo na família, porque tem atrito com um dos tios, que é cabeça que é um dos cabeças da família. E esse atrito dividiu a família no meio, porque eles são 2 tios cabeças, os 2 filhos da Zola que ficaram. Porque ele nasceu 4 rapazes, 6 meninas. Dos 4 rapazes morreram 2, ficaram 2. Nas 6 meninas morreram 3. Ficaram 3. Entende? Sempre a dualidade, tristeza e alegria. O que a tristeza come é o que a alegria come. O que a alegria come é o que a tristeza também deve comer. Do mesmo jeito que você quer aproveitar a vida quando estás feliz, também tens que refletir a vida quando você está triste. Dai a cada um o que lhe é devido, mas na mesma proporção. Porque nós não demos alegria e a tristeza na mesma proporção. Nós na tristeza queremos dizer que Deus nos abandonou, Deus fez aquilo, família isso, amigos aquilo, certo? Mas na alegria estamos focados em nós, às vezes esquecemos tudo isso. Ou seja, estamos a dar em proporções diferentes. Só que a alegria é doente. É muito doce. E muita doçura causa diabetes. Vai ficar doente. Tem que ter equilíbrio. Tristeza e alegria caminham juntas. Eles tinham que se focar nas 2 mães. Tratar a Maquiagem do mesmo jeito que deveriam tratar a Luzolo. Eles dividiram as 2. A Maquiagem nunca nasceu, viveu para criar aquelas que a Luzolo nasceu. E o que a Luzolo nasceu, que ela criou, lhe deu nas costas. Então ela disse o quê? Se eu nascesse. Só que ninguém ouviu isso que ela falou. As últimas palavras que ela falou ao morrer, disseram que ela morreu dentro de casa. E vizinhos só perceberam depois que ela, segundo a história, tentaram contar que ela morreu no hospital. Né? E vizinhos só perceberam que ela estava doente. Porque já não estava ali há alguns dias. Afinal estava dentro de casa, então ela não conseguia levantar.
Entendeu? Está dentro de casa, não está conseguindo levantar. Nenhum dos filhos apareceu. Ninguém sabia onde ela vivia, mas... E nem não saber porque não, a mãe se afastou de tal maneira que não quer que ninguém saiba. Ninguém queria mais saber. Mas deve haver um motivo. Não saca? Independentemente do motivo, ela vos criou até vocês se tornarem homens. Nunca tiveram motivo.